Sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos cobertos com Butter Queen. E hoje, gente, a gente vai falar dos 3 maiores erros na hora de assar o seu bolo. Então, gente, hoje a gente vai falar de forno. Forno, ai meu Deus do céu, um monte de gente. Eu sempre recebo muita dúvida sobre forno, sobre por que meu bolo aconteceu isso e aquilo. Então, a gente juntou alguns erros e vamos falar sobre isso ao longo dessa aula, tá? Primeira coisa que vocês sempre me perguntam, Bru, qual é o melhor forno? O melhor forno é o seu, que você sabe trabalhar, tá? Tenha isso sempre na sua cabeça. E aí, ó, vamos falar dos 3 maiores erros. Eu escrevi aqui a minha colinha, né, blá, blá, blá. Manda aqui pra mim, ó, nos comentários, quem tem problema com forno em casa? Quem tem problema com forno na hora de assar bolo? Amor, você já teve problema com forno na hora de assar? Senhor Jesus, vários. Inclusive, esse forno aqui é novo. Inclusive, até você se adaptar com ele. Você não tem um período de adaptação, assim? Na verdade, esse tipo de forno é mais fácil de usar. Porque né? Pelo fato de ser elétrico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os equipamentos. Tá. Mas esse aqui é mais fácil. Só que, por exemplo, esse forno aqui, ele é o mesmo tipo de forno que eu tenho lá na outra cozinha. É o mesmo tipo, só que é outra marca. E só pelo fato dele ser outra marca, dele funcionar diferente, ele tem algumas características que eu tive que me adaptar. O forno que eu tenho na minha cozinha, eu tenho que diminuir um pouquinho a temperatura. Esse daqui é a temperatura média de 180 graus. Então, é aquilo que eu falo. O melhor forno é aquele que você conhece, tá? Bom, geral aqui tá falando, eu tenho, ó, o Enzo tá falando, meu bolo cresce reto de um lado e torto do outro, Bru. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também, né? Então, ó, o primeiro erro é não conhecer o seu equipamento. Esse é o primeiro erro de todos. E aí que a gente vai falar um pouquinho sobre equipamentos, para vocês entenderem as diferenças de cada forno. Porque não é simplesmente você falar assim, eu vou comprar um forno elétrico porque me falaram que forno elétrico é melhor para confeitaria. Aí você vai lá e compra um forno elétrico, sei lá, de qualquer marca, um forno baratinho, aí você fala, cara, esse forno é horrível. Então é preciso que a gente entenda a característica de cada forno. Vou falar, gente, basicamente a gente tem 3 tipos de forno. Vou falar de 2 que são os mais básicos, que a gente conhece um pouco mais, depois eu falo um pouco mais sobre esse terceiro. A gente tem o forno a gás, que é aquele forno convencional que a maioria dos brasileiros tem em casa. O forno a gás, gente, ou vem aquele gás de botijão ou aquele gás que vem da rua. A gente tem um problema com o forno a gás, e eu digo assim, não é um grande problema se você sabe trabalhar com o seu forno. Então, assim, lembrar que independente se o forno é gás, se o forno é elétrico, o forno é o seu amigo, é o seu aliado, não é o seu inimigo. Por isso que você tem que conhecer. Se você não conhece, você se dá mal. Então, o forno a gás, gente, o gás ou vem da rua ou vem do botijão de gás que você compra do gás. O que acontece no forno a gás? Quando você acende o forno a gás, da onde você visualiza o calor? Lá de baixo, certo? Então, ali embaixo, a chama acende e o calor está concentrado na parte de baixo do seu forno. Se o seu calor está concentrado apenas na parte inferior do seu bolo, esse calor não circula por igual no forno inteiro. Então, isso quer dizer que ele esquenta mais ali na parte de baixo. Então, você precisa conhecer qual é a melhor maneira de você trabalhar com o seu forno a gás para saber onde você vai colocar seu forno ou seu bolo. Então, por exemplo, vou colocar meu bolo lá na prateleira lá de cima, longe do calor. Ele não vai assar direito, porque não chega calor. Vou colocar meu bolo lá na forma, perto do fogo. Ele vai torrar embaixo. Onde é o melhor lugar? Talvez no meio. Mas isso é importante que você conheça o forno. Às vezes, para você, no seu forno, às vezes ele é quente demais e você tem que colocá-lo em cima. Por isso que é importante que você conheça. Eu, aqui no meu papel de professora, não consigo te dizer qual é a melhor forma, porque eu não conheço o seu equipamento. E aí, amor, só nisso daí que você falou, deixar o gancho, a Oliveira Vera tá comentando aqui, ó. Forno é igual marido, cada um conhece o seu. Exato. Exatamente. Cada um sabe ali onde pode ir, todo mundo sabe, tá, gente?
Então você sabe onde você vai colocar seu bolo, qual prateleira você vai colocar para assar. Se você tem que colocar um pouquinho de água do lado para umidificar seu bolo. Você precisa entender esses fatores. Aí a gente fala que a temperatura média para assar um bolo é de 180 graus. Aí você vai falar para mim, Bruna, mas o meu forno é muito quente. Eu ponho 180 graus no meu forno a gás e eu acho que ele não tá chegando, porque tá torrando o meu bolo. E aí o que é interessante, gente, pro forno a gás é a gente comprar um termômetro de forno. Porque a gente tem certeza mais ou menos que aquela temperatura ali que a gente está atingindo. Às vezes o 180 do seu forno está chegando a 200, e aí por isso que está torrando o seu bolo. Ou às vezes é o contrário, né? Ou às vezes é o contrário. Às vezes ele não está entregando 180, ele está entregando 140. E aí o seu bolo não está assando. Característica assim de bolo que não está assando direito, que o forno está baixo. Criou aquela película úmida em cima, demorou muito tempo para assar. O bolo ficou branquinho e ficou bem úmido. A hora que você põe a mão assim, ó, em cima, gruda o bolo inteiro na sua mão, com umidade. Isso é o bolo que demorou para assar, tá? O forno lento demais, o forno frio demais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o forno a gás. Então, a melhor dica que eu posso te dar é compre um termômetro de forno. Isso vai te ajudar muito. Não precisa pegar seu forno a gás e jogar no lixo, tá? Por isso que eu falo aqui, o forno é seu amigo, não é seu inimigo, você tem que conhecer seu equipamento. O maior erro é a gente não conhecer o nosso forno. Esse é o maior erro de todos. Se você não conhece seu equipamento, você se dá mal. Né? Amor, e aí pegando quem não conhece o forno e tal, pegando os problemas que pode acontecer. Então, por exemplo, o pessoal falando, meu bolo cresce mais de um lado do que de outro. Ou então, fala assim, Bru, por que meu bolo fica sempre molhadinho em cima? Tem alguma coisa relacionada a isso também, não tem? Tem muita coisa relacionada. Por quê? O que eu falei, o calor do forno, ele não vai... ele não age por igual, o do forno a gás, no forno inteiro. Então, se ele não está agindo por igual no forno inteiro, ele vai assar mais de um lado, menos do outro. E ele vai causar isso. Se você sabe que na frente do seu forno ele assa mais rápido e atrás não, na metade da cocção do bolo você vai abrir o forno e virar a forma. Se você já sabe que isso acontece, conheça o seu equipamento. Vamos subir uma hashtag aí, amor. O forno é meu amigo. O forno é meu amigo. Hashtag o forno forno é meu amigo. É a melhor, porque se você conhecer, né? Se você conhecer, gente, tá tudo certo. Sua vida vai funcionar muito melhor. Então, pra pessoa que falou aí, Bruna, assa mais de um lado, assa menos de outro, fica mais alto de um lado e mais baixo de outro, é isso que acontece. Quando a gente está falando do bolo assando, a gente tem uma fermentação mecânica, o fermento químico está dentro lá do bolo. E o fermento químico, gente, ele reage com calor, tá? O fermento químico, ele tem reação com calor. Então, se a parte de trás do seu forno entrega mais calor para o seu bolo, ele vai crescer mais atrás. E se a parte de frente entrega menos calor, ele vai crescer menos. Pode ser essa opção. Também pode ser a opção da sua grade estar um pouquinho torta, né? Pode ser que aconteça. Então, conheça o seu equipamento. Hashtag forno é meu amigo. Hashtag forno... O pessoal tá subindo a hashtag aí, ó. Hashtag forno é meu amigo. Forno é meu amigo. Então, gente, o forno a gás, ele funciona dessa maneira. E é importante que você saiba que ele funciona assim. Para você saber como arrumar o seu. Né? Não precisa, é aquele negócio, não precisa pegar o forno e jogar no lixo. Falar, Bruna falou que o forno a gás não presta. Não é isso, tá? Conheça o seu equipamento. Nosso primeiro erro é esse. E aí, amor, falando do forno ainda, você até falar, passou um tempo, vira o bolo, porque cresce mais de um lado do que do outro. Aí vem a dúvida. Mas, Bruce, se eu abrir o forno... Vai afundar. Não vai te solar, não vai dar ruim, alguma Vamos coisa? Lá. Os primeiros 20 minutos são cruciais para o cozimento do nosso bolo. Então, eu não vou abrir antes disso. Deu 20 minutos, você pode virar, tá? Aí você vira o bolo. Mas normalmente, né, aqui, por exemplo, um bolo para mim de 15 centímetros de diâmetro, com mais ou menos 600 gramas de massa na assadeira, ele demora 45 minutos para assar. Então, daria aí seus 22 segundos e meio. Depois de 22 minutos e meio. Depois de 20 minutos eu posso ir lá e virar minha forma. Então, você precisa saber qual é o tempo de cozimento do seu bolo no seu forno, para você conseguir virar. Antes dos 20 minutos, é melhor a gente não mexer mesmo, tá? Para não correr esse risco. E aí a gente entra nos fornos elétricos.
O forno elétrico, gente, ele é dividido em duas partes. O forno elétrico e o forno elétrico que tem a opção por convecção. Vou falar com propriedade que apenas o forno elétrico não é o melhor forno. Por quê? O forno elétrico, gente, ele é muito forte. E se ele não tem essa opção por convecção que eu vou explicar para vocês, ai, meu Deus do céu. Que eu vou explicar para vocês, a gente tem um erro gigantesco. Porque o forno elétrico sem convecção, ele é bem ruim, bem ruim. Então você viu assim, putz, eu vi uma promoção aqui de forno elétrico, a Bruna falou que o forno elétrico é maravilhoso. Aí você vai lá e compra o forno elétrico, sei lá, você achou um forno elétrico por R$ 1.200. E aí o forno vai torrar em cima seu bolo ou torrar embaixo, porque ou você acende ele embaixo, ou você acende ele em cima, ou você acende os dois. E às vezes você tem um pouco mais de dificuldade aí. O forno elétrico, ele tem a convecção, que é uma ventoinha que tem lá atrás do seu forno. Você abre o forno, você vai olhar lá para ele, você vai ver um ventiladorzinho. A hora que você liga o forno, esse ventilador, ele começa a funcionar. O que acontece no forno por convecção ou o famoso forno turbo, né? A galera que trabalha com indústria conhece o forno por convecção como forno turbo. Só que o forno por convecção ele é bem comum também como forno doméstico. Só que a gente acha ele mais na categoria de forno elétrico. E aí o forno turbo ou forno por convecção, você vai lá e liga essa ventoinha. Aí você colocou o seu bolo para assar no forno a 180 graus. O que essa ventoinha vai fazer quando ela ligar? Ela vai começar a circular o calor por todo o forno e seu bolo vai assar todo por igual. Por quê? Tem 180 graus no forno inteiro, não só embaixo, não só em cima e não só dos lados. E sim esse calor circulando no meu forno. Então o forno elétrico por convecção é o melhor forno para a gente assar o nosso bolo. Quando a gente fala de confeitaria, né, principalmente de bolo, que é o que eu falo muito aqui para vocês, esse é o melhor tipo de forno. Mas isso não quer dizer que você precisa jogar o seu forno a gás no lixo e ter que comprar esse forno que é um pouco mais caro. Conheça o seu equipamento, hashtag forno é meu amigo, tá? Não esqueçam disso nunca. Então a gente tem essas opções de fornos no mercado. Tem também o forno a lastro. O forno lastro, gente, ele é um forno mais especial para panificação. Ele é um forno que tem uma pedra e ele concentra o calor ali. Então, para panificação, para fazer pão, ele é o melhor dos mundos. Ele cria aquela crosta crocante no pão, ou aquele pão úmido. O forno lastro é perfeito para fazer pão. Para fazer bolo, dá para fazer bolo? Dá. Conheça seu equipamento. O forno é meu amigo. Se você tem um forno a lastro, você consegue fazer bolo. Mas ele pode te dar um pouquinho mais de dificuldade. Ele pode, né, te dar um pouquinho mais de trabalho. Então, o forno a lastro ele é um pouquinho mais difícil. Ele tem mais em indústrias também. Ele não é um forno mais caseiro. Você tem que achar a indústria. Então, por exemplo, Bruna, eu trabalho numa padaria, só tem forno a lastro. Isso quer dizer que meu bolo nunca vai prestar? Não, não é isso. Isso quer dizer que você vai ter que conhecer melhor seu equipamento para assar seu bolo. Teste. Fechado? Bom, passei sobre os fornos. Tem alguma pergunta? Alguma coisa aí? Não, acho que o ponto principal que você comentou, né, amor, é fazer realmente teste, né? Porque não tem como você ir lá e acontecer uma mágica ou não e tudo mais. E a dúvida do pessoal também é tipo, tem um forno a gás. Às vezes o forno a gás, você tem a opção de ligar ele uma parte ou ligar outra. Liga sempre tudo. Forno a gás liga sempre tudo. Forno a gás liga sempre tudo. Forno a gás, acendeu o forno a gás, você ligou ele completo. Já o forno elétrico, ele vai te dar a opção se você quer ligar embaixo, em cima ou a convecção. Por isso que eu só uso a convecção aqui, tá? Eu não tenho essa opção de liguei embaixo, liguei em cima, convecção. Então, gente, passamos aí pelo nosso primeiro erro, que é não conhecer o seu equipamento. Hashtag forno é meu amigo. Agora vamos para o segundo erro. O segundo erro, gente, é não fazer mise en place e não pesar os meus ingredientes. Vocês sabem o que é mise en place? Deixa eu saber. Eu quero saber quem pesa ingrediente na balança e quem ainda usa xícara para pesar, para fazer a mise en place dos seus bolos. Para fazer... Quero saber. Para fazer receitas relacionadas à confeitaria? A confeitaria. Não estou falando de receita de salgado, tá, Exato. gente?
Então, falando aqui de confeitaria, eu quero saber quem ainda usa xícara e colher medidora para fazer receita de bolo. Manda aí pra mim. Ó, pessoal, ó, eu peso tudo, balança, tudo pesado. Eu peso tudo, uso os dois. Ó lá, ó, geral, separar os ingredientes, mise en place, ó. Ai, que maravilha, estão tudo educados. Ó, balança é vida. Balança é vida, gente. Quando a gente fala de mise en place, a gente está falando da separação dos meus ingredientes. Então, quando eu pego uma receita lá, eu bati o olho na receita. Se eu não separo isso... A Isabela, ó, tem um pessoal falando que não sabe o que é também. Então, vamos lá, gente. A mise en place é a separação dos meus ingredientes. Então, eu fui lá, li a minha receita, tô aqui lendo a minha receita. Ah, vai tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de ovo, bará. Se eu não tenho muita experiência, se eu não tô acostumado com essa receita, o que eu vou fazer? Aí eu tô aqui, pus o ovo. Aí bati o açúcar. Aí eu fui fazendo e pegando. Aí no meio da receita, eu vi que meu fermento acabou. E aí o que eu vou fazer? Acabou o fermento. Vou ter que parar tudo, ir no mercado, comprar fermento para depois terminar o bolo. Ou então no meio da receita, eu esqueci de colocar o açúcar. E aí eu mandei o meu bolo pro forno sem açúcar. Já era, acabou com o seu bolo. Né? Seu bolo não vai existir, porque o açúcar traz umidade, estrutura para o nosso bolo e sabor para o nosso bolo. Então, faltou qualquer ingrediente, gente, seu bolo vai dar errado. Ixi, faltou ovo, já era. Ovo, bolo sem ovo não existe. Então, o mise en place é muito importante para isso. Você tem que fazer a pesagem dos seus ingredientes. E aí que a gente entra numa outra questão. Pesar ou não os meus ingredientes. A receita de xícara funciona ou não? Gente, xícara não é padrão. A xícara, às vezes do jeito que você mede a farinha é diferente do jeito que a pessoa que fez a receita na xícara mediu a farinha. Às vezes vem aquele montinho a mais, né? Às vezes você faz um montinho a mais, às vezes a pessoa que fez a receita fez um montinho a mais e você passou a faca na farinha. Às vezes a pessoa mediu a manteiga gelada e aí ela tem mais volume e você mediu a manteiga derretida ou amolecida. Então, para a gente ter precisão e padrão na confeitaria, balança. Tudo na balança. Às vezes vocês veem alguma receita minha, aí vê lá, 150 gramas de óleo. Aí vem aquela enxurrada de gente no meu direct. Bru, é 150 gramas ou ml? Eu peso tudo na balança. Todas as minhas receitas, para mim é muito mais fácil pesar na balança. Então eu já formulo o leite, a água, tudo pesado. A água, gente, é a única coisa que a gente vai ter a mesma densidade em quilograma ou em ml. É a mesma. Só que o óleo não, o iogurte não. Então a gente precisa sempre pesar. Eu sempre faço a pesagem. Amor, porque tipo pra assim, mim é mais fácil. Tem uma receita que você, sei lá, uma receita de vó que você faz há muito tempo e tal. Aí a galera tá acostumada, vó usava, sei lá, 300 ml A minha mãe. Sei lá, de alguma coisa. O que você faz pra A minha converter? mãe tem uma baita de uma receita maravilhosa de bolo de milho. O que eu fiz com a receita da minha mãe? Eu peguei, a xícara da minha mãe não era nem xícara medidora. Era xícara de chá. Ah, Só xícara. que cada xícara de chá é de um tamanho. Era a xícara da sua mãe, não era a da sua minha xícara, mãe. né? Aí tinha uma época que elas mediam não na xícara, e sim no copo descartável. E aí, gente, eu tive que pegar a receita da minha mãe. Mãe, senta aqui comigo e vamos ver. É esse tanto? Então tá bom. Fubá são essas 2 xícaras. Eu fazia ela medir as 2 xícaras. Eu ia lá e colocava na balança. Ah, as 2 xícaras de fubá suas, então deu 200 gramas. E eu ia lá e anotava, gente. É muito fácil a gente converter uma receita de xícara para grama. É só colocar na balança. Então você vai pegar a xícara, vai porcionar o tanto de farinha que seria em xícara e vai colocar em cima da balança. Vai ver quanto deu. Vou lá e escrevo. E aí a gente transfere toda a receita para gramas. Aí a nossa vida, gente, fica muito mais fácil. Por quê? A gente tem padrão. Padrão é a coisa mais importante na confeitaria. Por quê? O seu cliente que comprar o seu bolo hoje, se ele comprar daqui um mês, ele quer comer o mesmo bolo? Ele não quer comer um bolo diferente. Ele vai lembrar, aquele bolo, que delícia, de chocolate com brigadeiro, molhadinho, sabe, com guaraná. Ai, aquele bolo maravilhoso. Aí ele vai lá, daqui um mês compra o bolo de novo. Nossa, esse bolo tá diferente. Aí... Esse bolo tá mais seco, ou tá mais duro, ou sei lá, ela esqueceu a farinha, ou esqueceu alguma coisa. Gente, então padrão.
padrão na confeitaria é o mais importante. E o mais importante é isso, né? Atender o cliente de forma atender igual, o cliente sempre, de né? forma, da melhor forma possível, tá? Então, isso é importante também na hora da gente assar nosso bolo. Porque a hora que o bolo vai pro forno, se eu não tô com tudo pesado, um exemplo clássico para bolo dar errado no forno. Colocou fermento demais. O que acontece com o fermento, gente? Se a gente coloca fermento demais, o bolo entra em erupção, tá? O bolo, ele vaza para todos os lados se tem fermento demais. Por isso que a gente tem que porcionar certinho o fermento. Então, essa é uma etapa importante, sim, na hora de você assar seu bolo. Falando em cliente, pessoal aí que tá vendendo bolo na internet, eu sei que a gente tá numa época super difícil, né? Que tá todo mundo preso em casa. Eu quero saber já quem tá usando a internet para vender bolo. Conta aí, gente, pra mim nos comentários, que eu quero saber. E aí, gente, então a parte de pesar é muito importante. Era sempre um negócio que o pessoal falava assim, Bru, como que eu faço pra vender e tal, conseguir mais cliente e tal? Quem que tá usando a internet pra conseguir cliente? Gente, a internet hoje, ó, ela é a arma que tá na nossa mão pra gente usar pro nosso bem, tá? Então, balança. Isso daqui, gente, é uma balança de precisão. Eu tô usando bastante para medir sal, fermento, que são medidas baixinhas, que às vezes essa balança maior não pega. Essa daqui pega até o 0,2, né? Então 4,3 gramas, ela pega tudo. É uma balança de precisão. Comprei no Mercado Livre, escrevi lá balança de precisão. É a famosa balança de traficante. É que pesa 1 grama. Pesa 1 grama, né? 1,1 grama. Amor, ó, muita gente aqui falando que usa a internet, eu uso. Maravilha. Agora tem um outro que falou, tô aprendendo, não sei vender ainda na internet. O não sei vender ainda na internet, ó, fica de olho. Não deixa escapar, porque quem não é visto não é lembrado, hein? E hoje, gente, pra gente ser visto na nossa, né, na atual sociedade que a gente vive, pra gente ser visto a gente tem que usar a internet. Tá? Não tem jeito, não tem escapatória, não tem alternativa. E não é usar um dia sim, um dia não, né, amor? É constância, gente. A gente tem que ser constante na internet, tá? Se seu cliente tiver um dia e você sumir por uma semana, às vezes, no dia que ele tá pensando em encomendar um bolo, você não apareceu, mas o seu concorrente sim. E aí ele não vai lembrar de você, ele vai lembrar dele. Então, constância na internet pra gente vender, tá? E aí vamos falar agora do nosso terceiro erro, que é não respeitar as etapas do processo. Lembra que eu falei? Ixi, esse daí é amplo, hein? Esse é bem amplo. Lembra que eu falei? 20 minutos a gente tem que respeitar para não abrir a porta do nosso forno. E aí você vai lá e abre com 10 e o bolo, ó, afunda no meio. Outra questão que é muito falada, eu pré-aqueço ou não pré-aqueço o meu forno? E aí é outra coisa que eu vou te falar, que eu volto lá para o primeiro erro. Você conhece o seu equipamento? Como que ele funciona aí para você? Gente, o bolo, ele dá certo assado no forno frio e no forno quente. Só que como que funciona para você? Aqui, no meu forno elétrico por convecção, o meu bolo assado sem pré-aquecimento fica uma porcaria. Ele afunda no meio, ele não fica legal. Eu não gosto do resultado final do meu bolo. Eu prefiro o resultado do meu bolo com o meu forno pré-aquecido. Só que, de novo, o forno que é seu amigo, que você conhece, como que ele funciona? Como que é aí pra você? Comenta aí pra mim, gente. Quem pré-aquece e quem não pré-aquece o forno? Quem já tem essa experiência? Né? Por quê? Não adianta eu vir aqui falar, eu tenho um forno excelente. Eu tenho um forno maravilhoso. Do mercado nacional, doméstico, eu tenho os melhores fornos que tem. Eu tenho um da Electrolux e um da Brastemp. Os dois são o top dos dois, das duas marcas. Então, pra mim, eu sei como que funciona aqui. Só que quem trabalha com um forno a gás ou com qualquer outro tipo de forno, às vezes funciona de uma outra forma. Então, fala aí pra mim nos comentários. Acho que tem um ponto principal aí que você sempre comenta, né, amor? Que é, tipo, volume de produção. Quando pré-aquecer ou não pré-aquecer é um... Vamos entrar em algumas questões. Pra A primeira fazer pensar, questão que eu quero que vocês pensem é fermento. Gente, o fermento químico que a gente usa para fazer nossos bolos, ele precisa de calor para começar a funcionar.
Então o fermento químico ele começa a agir a partir de 60 graus. A partir de 60 graus ele começa lentamente liberar os seus gases e fazer o seu bolo crescer. Não é porque você colocou no forno que está 180 graus que o fermento do nada vai crescer de uma vez só. Quem cresce de uma vez só é bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio ele tem uma liberação rápida. Então, por exemplo, a receita de torta cookie, eu usei bicarbonato de sódio porque eu queria uma fermentação rápida. No bolo eu não quero fermentação rápida, por isso que eu uso fermento químico em pó. Fermento químico em pó tem liberação lenta. Não é ele que faz o seu bolo ter buraco no meio, tá? Então o fermento, gente, ele tem reação com calor. Só que ele tem uma liberação lenta. Ele não tem uma liberação rápida igual o bicarbonato de sódio, tá? Mas são massas e massas. O que acontece quando o bolo afunda no meio? O bolo afunda no meio, gente, porque o bolo tá lá, todas as estruturas, todas as moléculas do ovo, da farinha, do açúcar, eles estão se juntando. E a cocção, o calor, com o fermento, com tudo que está acontecendo lá no forno, ele está assando e cozinhando ele para ele formar nosso bolinho. O que acontece? O forno, ele está circulando ali. Você pode ter o forno que for, né? Tem o a gás, eu tenho o elétrico, eu tenho convecção. Mas o calor, ele está funcionando de alguma forma. Vai depender do tipo de equipamento que você tem. Por quê? Se eu estou usando um forno a gás e ele está jogando mais calor ali embaixo para mim, esse bolo ele vai começar a assar mais pelo fundo e pelas laterais. E aí o que vai acontecer? Lá dentro do seu bolo não vai chegar tanto calor. E aí pode acontecer desse bolo não cozinhar. E aí a hora que você tira lá depois dos seus 50 minutos mais ou menos de forno, o bolo caiu, porque o bolo tá cru no meio, tá? O bolo não cozinhou no meio. E é isso que acontece com o bolo, né? Ele não cozinhou. Se você tem essa questão, Bruna, eu já faço o forno pré-aquecido, eu não pré-aqueço e o meu bolo ainda cai no meio, o que eu faço? Você vai separar a massa. É a melhor alternativa que você tem para fazer. Isso acontece muito, gente, com bolo com massa muito líquida ou com massa muito densa, né? Tipo massa manteigada, que é uma massa mais pesada, que tem bastante gordura. Ele demora para chegar o calor lá no meio. Então, ao invés de assar seu bolo para tirar 2 fatias de bolo, você vai assar para tirar uma só. E aí é o melhor que você tem para fazer. Gente, então passamos aí pelos 3 maiores erros na hora de assar nosso bolo, ó. Não conhecer o seu equipamento, não fazer mise en place e pesagem dos ingredientes e não respeitar as etapas do processo. Então, isso é muito, muito importante. Todos os pontos que a gente passou são importantíssimos na hora de você assar seu bolo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente com dificuldade com forno. Inclusive, eu tenho muito aluno com dificuldade com forno. A gente vai lá, a gente dá a receita certinho, pesagem, pá, tudo certo, e o aluno ainda tem dificuldade. Por quê? É o forno, gente. Na hora da gente assar o bolo, acho assim, o que pode mais dar de errado, assim, tudo deu errado, a culpa é do forno. Sempre o culpado vai ser o forno. Se o meu forno não for meu amigo, se eu não conhecer o meu equipamento. Por isso que eu preciso conhecer. Outra dica que eu quero dar pra vocês é, por exemplo, Bruna, o meu bolo fica muito seco. Vocês podem, isso é um erro, é uma coisa que acontece muito com o forno elétrico, tá? Você pode pegar uma tigelinha de água, não é para assar o bolo em banho-maria, tá? Você pode pegar uma tigelinha de água e colocar lá dentro do seu forno enquanto assa seu bolo. Esse vapor da água vai trazer um pouco mais de umidade para o seu bolo. Ô, amor, tem uma dúvida aqui, ó. Chocolitos Brigadeiria falando assim, Bru, o meu bolo, ele fica com uma casca dura em cima. O que pode ser? Pode ser a receita, tá? Por exemplo, o bolo de cenoura, gente, ela é uma receita mais líquida. E aí esse bolo de cenoura, ele tem uma massa mais líquida. E quando eu levei pro forno, ele ficou bastante tempo no forno. E aí aquela camadinha de cima ficou durinha. Mas quando eu tiro, o meu bolo tá lindo e perfeito no meio. Então depende da receita e do quanto tempo ela ficou no seu forno, tá? Mas isso é normal acontecer. Meu bolo fica com buracos no fundo. E aí, o que pode acontecer? No fundo, pode ser, se a gente estiver falando de uma massa amanteigada, pode ser pedaços de manteiga que não foram bem envolvidos na massa inteira. E aí, o que acontece? A manteiga explode. Não sei, só consigo pensar nisso, tá?
Mas tem que ver a receita, tem que ver o processo, tem que ver tudo que você tá fazendo. É isso, amor. Gente, obrigada por mais um dia estarem aqui comigo. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais.